função de dissipação de Rayleigh. Foi proposta por esse físico inglês famoso, para o caso em que, é o caso mais simples de dissipação, em que as forças dissipativas são proporcionais à velocidade. Como, por exemplo, atrito viscoso num líquido, né? Ou um objeto se movendo no ar a baixas velocidades, em que a força de resistência do ar pode ser considerada aproximadamente proporcional à velocidade das partículas. Forças desse gênero não cabem na formulação lagrangiana. Tá? As forças têm que ser ou conservativas ou, pelo menos, admitir um potencial generalizado que dependa das coordenadas de velocidade. Não é o caso para forças dissipativas proporcionais à velocidade. Apesar disso, é possível formular as equações na linha das equações de Lagrange, incluindo forças dissipativas, numa maneira que tem uma vantagem de que as equações ficam expressas em termos de coordenadas generalizadas arbitrárias, e não apenas coordenadas cartesianas, que é o que acontece quando a gente usa a formulação newtoniana para esse tipo de problema. Aquela equação que antecede a formulação das equações na forma de Lagrange definitivamente, que são essas equações aqui. Ó. Se essas forças admitem um potencial generalizado, então essas equações ficam na forma lagrangiana, com L igual a T menos U, onde U é o potencial generalizado dessas forças. Né? Suponha então que essas forças sejam compostas de uma parte que provém de um potencial generalizado e uma parte que não admite nenhum potencial generalizado, como forças, por exemplo, de dissipação proporcionais à velocidade. Então, se QK for da forma mais umas outras forças que não admitem um potencial generalizado, tá bom? Nós estamos supondo que a força é composta dessa parte que provém do potencial generalizado U e mais uma parte que não admite um potencial generalizado. Nós substituímos isso aqui, essas equações ficam da seguinte forma, com L igual a T menos U. Agora, suponha que as forças dissipativas, ou seja, as que vão produzir esse Q'K, sejam da forma F'Ix menos Kix Vix e assim por diante. Ou seja, a componente x dessa força dissipativa sobre a iésima partícula é proporcional à velocidade na direção x da iésima partícula, e assim por diante. Ou seja, as forças são proporcionais às velocidades das partículas. Essas forças vão gerar, aqui, isso está em componentes cartesianas, tá bom? Aqui está a força generalizada associada a isso aqui. Daqui a pouco vamos ver uma relação entre uma coisa e outra. Mas, por enquanto, vamos olhar para essas componentes aqui, tá? Então, Rayleigh introduziu a seguinte função. Uma função f, que se tornou conhecida como função de dissipação de Rayleigh, que é simplesmente isso aqui, ó. Essa força é tal que, por exemplo, F'Ix é menos a derivada desta função em relação a V e X, etc., para as outras componentes. Isso é imediato, não? Dessa soma toda, haverá um termo que é Vx ao quadrado. Derivada disso em relação a Vx é 2Vx. Cancela esse 2, vai dar Kx Vx, com sinal menos, dá isso aqui. E assim por diante para as outras componentes, tá? Agora, vamos ver como é que fica a versão generalizada dessas forças aqui. Ou seja, qual é a expressão dos Q'K? A força generalizada Q'K associada a essas forças dissipativas aqui é soma de Fi' escalar de ronde Ri de ronde QK. Isso é definição genérica de força generalizada.
Isso aqui é a relação entre uma força, né, no sentido usual do termo, o vetor força, conjunto dos vetores força sobre todas as partículas do sistema e a força generalizada correspondente. Eu não sei se vocês se lembram, mas nós vimos na dedução das equações de Lagrange que essa derivada aqui é a mesma coisa que a derivada de VI em relação a Q ponto K. É só escrever o dr e dt, usando a regra da cadeia, e observar que o coeficiente do Q ponto K, que é essa derivada, né, é a mesma coisa que isso aqui. Então isso pode ser escrito assim, ó, FI' derivada parcial de VI. Isto aqui, se nós escrevemos explicitamente em componentes, isso aqui, ó, é I. Se nós usarmos isto aqui, ó, isso fica menos soma mais os termos em Y e Z. E pela regra da cadeia, isto aqui é, ó, esse F aqui, ó, ele é a função das velocidades, que por sua vez podem ser expressas como funções das velocidades generalizadas. Então, para calcular a derivada de f em relação a uma velocidade generalizada, nós podemos usar a regra da cadeia, né? Soma das derivadas em relação a cada VI, derivada desse VI em relação a Q ponto K. Portanto, as equações de movimento ficam da seguinte forma. Ó, substituindo no lugar de Q' menos derivada de f em relação a Q ponto K, nós ficamos com... Só que agora nós precisamos de duas funções para escrever as equações, né? Não basta só a função de Lagrange, mas nós temos que usar a função de dissipação de Rayleigh, porque forças dessa natureza, proporcionais à velocidade, não se encaixam no formalismo lagrangiano. Na verdade, a única vantagem, acho que a principal e única, que eu vejo de escrever as equações de um sistema sujeito a forças dissipativas proporcionais à velocidade nessa forma, é que, nesta forma, as coordenadas QK são completamente arbitrárias. Então isso aqui serve para escrever as equações de movimento de sistemas sujeitos a forças dissipativas, além de forças provenientes de potencial generalizado, num sistema de coordenadas completamente arbitrário. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Pêndulo com resistência do ar, suposta linear na velocidade. Então, suponha que se queira levar em conta a influência da resistência do ar no movimento desse pêndulo aqui. A lagrangiana do pêndulo, sem incluir a força dissipativa, né, é essa aqui. Agora, suponha que esse pêndulo esteja num dado momento subindo aqui, né, com uma certa velocidade v. Vou supor que a dissipação é isotrópica, mesmo em todas as direções, ou seja, aqueles coeficientes kx, ky, que eles são iguais, tá bom? Então, nesse caso, a função de dissipação de Rayleigh seria metade de kx vx quadrado mais ky vy quadrado, que eu vou escrever como k sobre 2 vx quadrado mais vy quadrado. Kx igual a ky igual a k. Mas isso aqui é o quadrado do módulo da velocidade desse pêndulo. Isso aqui, ó, é L θ ponto ao quadrado, de acordo? A velocidade do pêndulo em qualquer instante é L θ ponto, em módulo, né? Então isso aqui, ó, é K L2 sobre 2 θ ponto ao quadrado. Portanto, a equação de movimento do pêndulo fica ddt da derivada da lagrangiana em relação a θ ponto
que é ml2 θ ponto. Então isso aqui vai dar ml2 θ 2 pontos. Aqui é menos, né? Tá? Menos derivada da Lagrangiana em relação a θ, que é menos mgl seno de θ, mais derivada da função de dissipação em relação a θ ponto, que vai dar KL2 θ ponto. Isto aqui igual a zero. Se nós dividirmos a equação por ml2, isso aqui dá igual a zero. Então, esta é a equação desse pêndulo. Se a força de atrito com o ar, né, se a força de resistência do ar for proporcional à velocidade, com os coeficientes nas direções x e y iguais, né, que é o caso usual. Então, a vantagem dessa formulação é permitir escrever as equações em termos de um sistema de coordenadas completamente arbitrário, sem precisar partir da formulação em coordenadas cartesianas para depois transformar para as outras coordenadas que sejam mais interessantes no problema.